friends da terceira série. Good afternoon. Boa tarde para vocês. Bom, vamos abrir os nossos materiais didáticos na página 12, certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com verb patterns, ou padrões verbais. Bom, para a gente começar, tá? Antes de eu explicar para vocês o que são verb patterns, nós vamos fazer o seguinte. Olha só, página 12, a questão de número 6, tem um quadrinho, certo? Onde nós vamos perceber que em cada uma das frases, nós temos palavras em negrito. Promise to build, denied using, delayed naming, refuses to answer, certo? I promise to build more daycare centers for our community. Bom, eu prometo construir mais prédios, centros, não é, de cuidados para a nossa comunidade. Prometo construir mais centros de cuidados. Tipo, como é que a gente chama aqui no Brasil? Postos de saúde, talvez, certo? Ainda não é bem essa palavra, mas eu vou lembrar. He denied using public money for his own personal campaign. Ele negou ter usado dinheiro público para sua campanha pessoal. Ok? The president delayed naming his new cabinet. Ok? O presidente atrasou a nomeação de seu novo gabinete. She refuses to answer questions about the latest political scandal. Ela se negou a responder perguntas sobre o último escândalo político. Bom, o que a gente vai perceber? Alguns verbos, tá? Eles têm que puxar outros verbos. Por exemplo, prometeu construir, ou negou usar, ou então atrasou nomeação, atrasou nomear, não é? Atrasou a nomeação, ou então se negou a responder, ok? Então, um verbo puxa outro verbo. Em alguns casos, tá? O verbo vai precisar puxar outro pela partícula to. O verbo vem na forma infinitiva. Prometeu construir, ok? I promise to build. Eu prometo construir. Então, esse to build, que vem na sequência, é um verbo que está no infinitivo. Alguns verbos precisarão trazer esses outros verbos da sequência no infinitivo. Então, serão ligados os dois verbos pela partícula to. No entanto, alguns verbos, eles vão trazer os outros verbos da sequência no gerúndio. Ok? Então, nós vamos ter os verbos terminando com ing, os verbos da sequência. Ok? Então, nós, por exemplo, na frase denied using, se negou estar usando, não é isso? Denied using. Então, o denied era um verbo, não é? Que veio aqui o verbo pattern, e na sequência o verbo use, de usar, veio com o gerúndio, using. Então, recapitulando, alguns verbos vão trazer o próximo verbo no infinitivo, enquanto que os outros, não é? Alguns verbos trarão o verbo da sequência no gerúndio, ou seja, com ing, tá? Como nós vamos perceber aí. E aí nós temos duas perguntas para começar a clarear um pouquinho mais essas informações. A primeira é: which verbs are followed by to plus infinitive? Então, quais são os verbos que apareceram aí, não é? Que foram seguidos pelo to e mais o outro verbo no infinitivo. Isso é a letra A. Vocês vão escrever quais foram os dois verbos. Na letra B, quais são os dois verbos que apareceram e na sequência eles trouxeram um verbo que tinha ing? Quais foram os dois outros verbos? Então vocês vão escrever nas duas linhas. Bom, os verb patterns são definidos pelo primeiro verbo que está na sequência dentro de uma sentença. Então, quando você aprende um novo verbo, ok? É bom saber o pattern, não é, o padrão desse verbo. Ou seja, se esse verbo ele vai trazer o próximo verbo da frase com ing, ou se ele vai trazer o próximo verbo da frase com to mais o verbo no infinitivo. Olha só, para a gente tentar clarear mais um pouquinho aqui, eu fiz o seguinte. I want to go home. Eu escrevi esse verbo aqui, não é? Que dentro da sentença tem um verb pattern, não é? Um padrão. O want precisou trazer o to go, não é? Então, want to go, quero ir, ok? Então, o verbo aqui, não é, da sequência, ele veio no infinitivo, veio com to mais outro verbo, não é?
Os dois verbos foram ligados pelo to. Na sequência, olha só o que a gente tem aqui agora. She started playing first. She started playing first. Ela começou jogando primeiro, ok? Então, aqui o verbo started, não é? O pattern era start. Trouxe o verbo play com ing. Percebam, quando o meu verbo tem ing, eu não preciso do to aqui, da partícula to, para ligar os dois verbos, ok? Quando o meu verbo não tem ing, então eu preciso da partícula to para fazer a ligação dos dois verbos, alright? Very good, muito bem. Então, bom, é bom saber o pattern assim que você aprende verbo novo. Nós temos aí no material de vocês, na página 12, uma tabela, certo? Onde vocês vão observar para mim que nós temos duas colunas. Verb plus to infinitive, verb plus ing, ok? Então, alguns verbos costumam trazer o infinitivo, enquanto que outros trazem ing. Gente, tá? Esses são alguns dos mais comuns que estão dentro da língua inglesa, certo? E aí vocês vão observar para mim esses verbos, tá? Bom, quando eu uso agree, na sequência eu tenho que ter um verbo que tem o to mais o infinitivo, ou seja, a palavra sem ing. Quando eu uso avoid, aí a minha palavra da sequência, ela tem que vir com ing, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte para mim. A questão de número 7, ok? Vocês vão observar aí. Complete as seguintes sentenças com a forma correta dos verbos entre parênteses. Ou seja, observando aqui a primeira palavra, não é? Postponed, considering, need, dislike, hope, intend, avoid, agree, certo? Que são palavras que já apareceram aqui na tabela. Vocês vão fazer o seguinte para mim. Vocês vão passar as palavrinhas de dentro do parênteses para os espaços e vão dizer se essas palavras elas vêm para cá com to, mais a palavrinha do jeito como ela está aqui dentro do parênteses, ou se elas vêm para o espaço sem o to e aí elas ganham o ing, ok? Vocês farão essa atividade para mim. Na número 8, olha o que a gente tem aí. Finalize as seguintes sentenças com as suas próprias palavras. Use os verbos no infinitivo ou no gerúndio, ok? Então, bom, depois que vocês tiverem completado o número 7, vocês farão o seguinte. Vocês vão comparar as frases com os colegas de vocês, não é? E aí vocês vão fazer para mim aí a questão de número 8, tá bom? Eu quero, eu sinto falta de, não é? Eu gosto de, quando eu era criança, né? I had to quit, eu gostaria de, né? Eu tinha que finalizar, tinha que terminar. E depois, eu estou aprendendo, então vocês vão finalizar para mim essas frases, certo? Utilizando outros verbos que podem vir, ok? Tanto no infinitivo, o verbo que vier na sequência, ele pode vir no infinitivo, ou ele pode vir, não é, no gerúndio, ou ing. Bom, e aí para finalizar, nós vamos fazer essa atividade que está aqui na página de número 14, ok? Onde vocês vão separar para mim verbos que são seguidos no infinitivo. Vocês vão pegar as palavras daqui e colocar aqui dentro deste círculo. Verbos que são seguidos por ing. Então, quais verbos daqui podem ser seguidos por ing? Não é? Então, vocês vão colocar aqui. E em alguns casos, pode acontecer que existam verbos que possam ser seguidos tanto pelo infinitivo quanto pelo verbo com ing. Então, são apenas 3 verbinhos que vão ficar aqui nessa última bolinha, tá bom? Vocês vão separar para mim. As atividades de hoje são apenas essas, ok? Elas são bem claras e eu acredito que seja uma tarefa bem simples de fazer, alright? O Google ajudará vocês bastante nessa pesquisa. Ok, students? Espero que vocês estejam todos bem, estejam em segurança e que a gente possa ver logo logo. Bye bye, my friends. Boa tarde a vocês.